questão número 19, diz o seguinte: com referência aos princípios constitucionais da administração pública, é falso afirmar: a moralidade tem relação com a noção de costumes, a eficiência vincula-se ao tipo de administração dito gerencial. Alternativa C: a publicidade impõe que todos os atos administrativos sejam publicados em diário oficial. Alternativa D: a observância da legalidade alcança os atos legislativos materiais, ainda que não formais. E E: a impessoalidade pode significar finalidade ou isonomia. Tá. Pessoal, aqui é uma questão que também vai exigir um conhecimento do candidato referente aos princípios da administração. Tá? Aqui mesmo, nessa questão específica, você já começa a perceber o primeiro obstáculo que a gente enfrenta. O quanto a redação assim, chega a ser decepcionante. Por quê? Ele diz: com referência aos princípios constitucionais da administração pública, é falso afirmar. Era muito mais fácil colocar é incorreto ou assinar a alternativa incorreta? Lógico que seria, mas obviamente a banca pensa nisso. Então a gente, na hora que se depara num exercício desse, você cansado na hora da prova, você tem que ter esse raciocínio de destrinchar o enunciado, analisar de forma calma. Então aqui mesmo, primeira coisa, pega o enunciado desse daí, já lê. Com referência aos princípios constitucionais da administração pública, é incorreto, assinale a alternativa incorreta. Escreve no cantinho para você não se perder, tá? Dica aqui do professor. E com relação às alternativas, então eu quero saber, nesse caso específico, quais informações são falsas referente aos princípios da administração pública. Então vamos lá. Alternativa A: a moralidade tem relação com a noção de costumes. Pessoal, vamos lá. Moralidade. Princípio da moralidade. A gente já conversou. Ele parte de uma ideia de exigir do agente público um comportamento ético, um comportamento moral, um comportamento pautado em valores de honestidade. Isso, quem constrói essa visão de honestidade, de ética, não é a lei, é a sociedade, são os costumes. Então, o princípio da moralidade encontra um fundamento nos costumes, no comportamento em sociedade. Tá? Então, aqui mesmo, quando ele fala que a moralidade tem relação com a noção de costumes, essa alternativa está totalmente correta. Tá? Então, eu falo aqui que realmente a alternativa está correta. Porque a moralidade ela encontra esse fundamento, ela encontra essa origem nos costumes, tá? Quem vai dizer que é moral ou não serão os costumes, a concepção que a sociedade tem sobre o comportamento humano, tá? Alternativa B. A alternativa B, ela diz o seguinte: a eficiência vincula-se ao tipo de administração dito gerencial. Tá, então o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que a noção do princípio da eficiência está ligada ao tipo de administração dito gerencial. O que isso quer dizer? Tipo de administração dito gerencial. A forma de gestão da administração. Como que a máquina pública tem que ser gerida. Então aqui é totalmente correto. Porque a eficiência, como eu já falei, eficiência lembra do rapaz que veste a camisa da empresa. É um indivíduo que sabe trabalhar, que aumenta a produtividade e reduz os gastos. Tá? Atinge a finalidade do serviço, poupando os desgastos ali desnecessários. Tá? Então, a eficiência ela vincula-se realmente com o aspecto gerencial da administração. Então, como que vai ser gerida? Então, essa alternativa aqui está correta. Tá? Então, vamos colocar aqui na frente correto. Tá. Alternativa C. A publicidade impõe que todos os atos administrativos sejam publicados em diário oficial. A publicidade impõe que todos os atos administrativos, sem exceção, o exercício não trouxe exceção, sejam publicados em diário oficial. Aqui é a alternativa que a gente enxerga como falsa. Por quê? O problema nos está dizendo que a publicidade aqui seria absoluta.
como você já sabe do direito, nada é absoluto, tá? Então a publicidade vai dizer, segundo o enunciado, que impõe que todos os atos administrativos têm que ser publicados e ainda na forma de diário oficial. Eu já falei isso aí com vocês em outro exercício passado, que nem todos os atos administrativos devem ser publicados, tá? O ato administrativo em si tem espécies de atos sigilosos. Então é a exceção da exceção, gente, tá? Então tem atos que no primeiro momento eu não posso publicá-lo, eu não posso dar publicidade a esses atos, tá? Como também eu encontro outra exceção na forma que eu publico um ato administrativo, tá? Então eu também não, o único meio de publicação, de publicidade do ato administrativo não é o diário oficial. Nós temos outras formas, tá? Como eu já falei, eu posso publicar um ato administrativo fixando o ato na minha repartição. Lógico que eu não posso fazer isso com todo o ato, mas a lei traz oportunidades para isso, tá? Então o diário oficial não é o único meio para publicar o ato. Logo, aqui há outros meios de publicação dos atos, tá? Portanto, essa questão aqui a gente enxerga como incorreta, como errada, tá? Beleza? Tá. Vamos para outra questão também. Ó, na alternativa D, ela diz que a observância da legalidade alcança os atos legislativos materiais, ainda que não formais. Então, o que o enunciado nos está dizendo? Que a legalidade, ela é ampla. Ela vai abarcar não só os atos materiais, como também formais, tá? E os atos materiais que não têm ainda a sua forma. E realmente, toda a conduta da administração tem que ser pautada pela lei. A administração só pode praticar atos se a lei permitir. Ainda que não tenha cumprido certas formalidades, que ainda é um desrespeito à legalidade, mas a matéria em si tem que estar distrita, tudo tem que estar distrito à legalidade, tá? Então, nesse caso aqui, realmente é correto. Ainda os atos que não teve ali a sua forma produzida, concretamente, eu tenho que me pautar pela legalidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um ato administrativo e que ele não foi publicado ainda, tá? Então ele não começou a produzir efeitos. Falta um requisito ali para eu completar a forma dele. Então, esses atos, até o momento que ele chegou para ser publicado, ele está produzindo efeitos e ele tem que ser pautado pela legalidade. Correto? Então a ideia é justamente essa. Então o nosso véu alternativa D está correta. E a alternativa E, ela diz que a impessoalidade pode significar finalidade ou isonomia, tá? E aqui também é outra alternativa que a gente enxerga como correta. Por quê? A impessoalidade, ela justamente tem essa finalidade, tá? A administração, ela trata os seus particulares, ela trata os seus administrados sem distinção, sem aspecto pessoal algum, justamente para cumprir a finalidade da administração pública, que é concretizar os interesses da coletividade sem distinção. Então eu não posso tratar uma pessoa de forma desigual por razões pessoais, tá? Como também a impessoalidade também ela tem uma finalidade de isonomia. Vou dar um exemplo, um instituto que a gente vai ver mais para frente, a licitação. A licitação, por exemplo, pessoal, ela é um procedimento que ela visa a isonomia. Por quê? Eu abro um procedimento específico para o Estado contratar. O Estado não chega ali na mercearia do seu Zé para comprar um determinado mantimento. Ele abre um procedimento para oportunizar todos os interessados que, cumprindo os requisitos legais, participem e possa ali praticar os atos para tentar alcançar aquela compra, para conseguir comprar ou não na administração. Então, realmente, a licitação em si, ela é um instituto de impessoalidade. Perfeito? Eu abro um procedimento para os interessados virem até a administração para tentar contratar. Então, realmente, a impessoalidade, ela tem um cunho de finalidade
e isonomia também. Então, no nosso ver, essa questão aqui, ela também está correta, tá? Vamos voltar para o enunciado. Nosso enunciado, o que ele está pedindo? Ele quer saber qual alternativa está incorreta. É falso afirmar, essa expressão ridícula, com o perdão da palavra, é uma expressão que leva um candidato a erro. Então a gente tem que se destacar bem. Então, dessas questões, qual que seria a incorreta? No nosso ver, a incorreta, nem eu estou entendendo o que eu escrevi, aqui seria a alternativa C, tá? Alternativa C, porque a publicidade não é absoluta, tá? Muito menos a forma da publicidade, a forma pela qual eu vou exercer essa publicidade. Tem atos que não precisam ser publicados por diário oficial, tá? Vamos ver aqui a nossa resposta. Alternativa C é a incorreta, pois nem todos os atos administrativos devem ser publicados em diário oficial, seja porque não se exige esse tipo de formalidade ou porque não há publicidade.